Fala galera, hora de falarmos sobre o cara que adora levar uma surra de Albin. Primeiro a demonstrar como o Alastor era importante desde o anime. Afinal, se vocês voltarem e reassistirem a luta dele contra o Accelerator, eu lembrei há pouco tempo, mas ele já tinha falado de Alastor e sobre seus planos. Kakini Teitoku é o segundo Esper da Cidade Academia. Ele tem 1,80 de altura. Ele é o líder do antigo grupo negro da Cidade Academia, conhecido como Skull. Kakini é um personagem recorrente da série de Toaru. É o protagonista principal do mangá secundário de Toaru Kagaku no Dark Matter. Ele é o segundo Esper nível 5 da Cidade Academia. Em sua estreia, ele desempenhava um papel de antagonista para Mugino e Accelerator, como líder do grupo negro conhecido como Skull, uma das muitas facções clandestinas da Cidade Academia. Após a sua batalha contra Accelerator, sua presumida morte e a destruição de seu corpo, ele foi utilizado pela Cidade Academia para produzir uma tecnologia especializada na matéria negra. Isso até ser reintroduzido em New Testament, revivendo através da sua habilidade de se fundir com a matéria negra. No início ele teve a ajuda de um dos Kiharas para ressuscitar, porque queriam utilizar ele para lidar com a situação de Fraulein Creatune, que havia fugido do prédio sem janelas. No entanto, acabou que ele utilizou essa oportunidade para ir se vingar contra Accelerator. Aparência: ele tem cabelo loiro sujo, está à altura dos ombros. Muitas vezes ele exibe um sorriso arrogante, embora, através de sua interação com o Iharu, ele demonstrou que é capaz de fingir calor e gentileza. O Iharu também observa que ele irradia um senso de estilo quase vulgar. Ele veste um terno marrom escuro e uma camisa de colarinho branco, ambos desabotoados, revelando um decote vermelho de V por baixo deles. E após o seu renascimento em New Testament, ele ainda usa as mesmas roupas que antes. Seu corpo, entretanto, tornou-se branco e fantasmagórico, efeito dele ter se fundido com a matéria negra. Seus olhos também mudaram, se tornando mais sinistros e ganhando íris amarelas, com o resto do olho escuro. Personalidade: ele demonstra um certo tipo de rivalidade contra Accelerator, o número 1 dos Espers Level 5. Ele se esforça para se tornar mais forte, mesmo que isso significasse que ele precisasse matar o Accelerator, se ele conseguisse, né? Ele também é um indivíduo implacável e arrogante, e de coração frio, embora muitas vezes ele possa mostrar misericórdia. Uma vez Siag observou que, embora Kakini e o resto da Skull sejam pessoas horríveis, ainda existe um certo tipo de humanidade neles, mas que todos os membros da Skull tentam esconder essa humanidade o máximo possível, porque eles acreditam que isso os torna mais fracos. Em sua luta contra Accelerator, foi notado que Kakini provavelmente também passou por tragédias, como o que Accelerator teve que passar, e distorceu sua personalidade. Ele tem muita inveja do Accelerator por causa de seu direito de se comunicar com a Alastor. Durante seu confronto foi revelado que ele não queria o posto de número 1 apenas para que fosse reconhecido como mais forte. Ele queria o posto de número 1 para poder participar dos planos de Alastor. Passado: ficou implícito nos pensamentos de Accelerator e até nas próprias palavras de Kakini que em algum lugar do seu passado ele acabou tendo que passar por alguma coisa similar ao Accelerator e desaventurou em diversas tragédias, como por exemplo quando Kakini compara Accelerator a ele depois que ele atacou Yomikawa e disse que, exatamente como ele, Accelerator não era capaz de proteger ninguém. Ou seja, dando a entender que Kakini já experimentou isso, essa sensação de não conseguir proteger alguém. Kakini também demonstrou que estava ciente dos planos de Alastor e não gostava dele ser o segundo plano, enquanto Accelerator provavelmente era a peça fundamental do plano. Ele até decidiu liderar a Skull com a intenção de forçar Alastor a negociar com ele, tornando-se ousado o suficiente após o HSPS-15 Power Switch partirem para limpar Avigon. No início do Battle Royale, ele havia se rebelado contra os chefões da Cidade Academia e começado a participar da guerra de facções que havia começado em 9 de outubro, a fim de ganhar a audiência com Alastor. Mas seus planos acabaram caindo por terra após se encontrar com Accelerator no Battle Royale e acabar morrendo. Antes de ser revivido após a batalha, ele acabou sendo mantido dentro de uma das instalações da Cidade Academia. De alguma forma, mesmo estando quase morto, ele ainda estava ciente do que acontecia com os requisitos de seu corpo. Utilizando os restos mortais que Kakini havia deixado, os cientistas conseguiram utilizá-lo para produzir matéria negra e usá-lo em uso militar. Foi durante esse tempo que Kakini aprendeu a utilizar a matéria negra em um tipo de transfiguração, transfigurando a própria matéria negra em carne e ossos
nosso sangue e tudo que ele precisava para reconstruir um corpo novo. Quando ele foi chamado para ajudá-la na procura de Fraulein por Kihara Ueitsu, ele aparentemente deixou alguns resquícios de seus órgãos verdadeiros para trás e criou um corpo novo feito totalmente de matéria negra para conseguir ir pela cidade. História: Kakini apareceu pela primeira vez durante as narrativas de Battle Royale, o ARC, que é basicamente o arco onde todas as facções sombrias e resistentes da Cidade Academia começaram a se enfrentar umas às outras, com o objetivo de caos total e que apenas a facção mais forte restasse. Kakini tinha o objetivo de fazer com que a Skull fosse reconhecida como a facção mais forte e ele, o Esper, mais forte, para que assim a Alastair não tivesse escolha a não ser negociar com a própria Skull e assim a Kakini. Então ele colocou como meta mais importante acabar com os dois Espers Level 5 que também fazem parte de grupos do lado sombrio. Essa era Mugino, quarta Esper Level 5, e Accelerator, o primeiro Esper Level 5, porque ambos faziam parte de grupos da facção sombria também. Mugino fazendo parte da Item e Accelerator fazendo parte do grupo. Após terminar todo o confronto com Mugino, seu plano era partir para cima de Accelerator, e para isso ele decidiu fazer com que Last Order fosse uma isca para o Albino. No entanto, acabou dando errado e Accelerator encontrou com ele antes de que isso acontecesse. A batalha de Accelerator e Kakini ocorreu, e Kakini foi o derrotado. Na primeira parte de seu confronto, Accelerator apenas o derrotou e mostrou quão diferente eram as duas forças, já que Kakini não tinha chances contra ele. No entanto, após Kakini atacar Yomikawa e começar o desespero na mente de Accelerator, ele acabou se zangando tanto que esqueceu até seus objetivos e só queria fazer com que Accelerator reconhecesse o poder dele. Só que também deu errado, por ter criado tanto desespero na mente de Accelerator, fazendo com que ele visse Yomikawa se machucando, foi um sentimento negativo suficiente para fazer com que as asas de Accelerator aparecessem em forma negra, fazendo o Telasma se comportar como uma energia negativa e assim começasse a matar Kakini. Pouco tempo depois, após o fim da batalha do Battle Royale Arc e o começo do Arco do Dragão, é revelado que Kakini ainda estava vivo, mas estava sendo mantido pelo Dark Legacy, onde apenas o seu cérebro tinha sido preservado depois daquela surra do Accelerator. O Dark Legacy poderia ser utilizado para reconstruir o seu corpo. No entanto, os cientistas decidiram que não existia motivo para tal, já que utilizando os resquícios do seu corpo já era o suficiente para produzir matéria negra e utilizá-los em seus experimentos. Já durante a Terceira Guerra Mundial, ele estava sendo considerado como morto. Afinal, apenas seu cérebro estava nas posses dos cientistas e para o mundo afora, Kakini estava realmente morto. Foi revelado também que o Dark Legacy é na verdade um aparato feito por Alastair com o objetivo de permitir que Kamijo Toma sobreviva caso ele acabe em uma situação parecida com a de Kakini e seu corpo acabe sendo destruído. Como já era mostrado antes, os cientistas realmente fizeram pesquisas com os resquícios do corpo do Kakini. Eles utilizaram a capacidade de seu cérebro ainda tinha em conseguir criar matéria negra e manipulá-la para começar a produção de trajes de batalha capazes de utilizar a matéria negra. Esses trajes ficaram conhecidos como Equa Dark Matter Power Suits e deve-se notar que eles usam asas brancas feitas totalmente de matéria negra. Durante o arco da Bagge City, Kihara Byorin tentou utilizar os trajes de matéria negra para controlar a matéria negra e criar utilizando os restos de Kakini de forma extrema, assim conseguindo um poder que se comparava ao antigo Esper Level 5. No entanto, é revelado por Kagun que ela estava fazendo algo errado, pois se continuasse daquele jeito, era bem possível que a personalidade de Kakini utilizasse Byorin e conseguisse possuir o corpo dela, algo como um fantasma possuindo um corpo humano. Só que não deu certo, afinal Byorin foi derrotada antes que isso acontecesse. Yuitsu revelou que Kakini havia aprendido a habilidade de criar tecido humano naquela batalha e falou que esse aprendizado valeu a pena. Valeu tanto que mesmo a morte de 3 Kiharas que foram enviados naquela batalha da Gremlin valeram a pena. Mesmo que os 3 estivessem mortos, agora Yuitsu tinha um soldado capaz de se regenerar, o que ela considerou algo curioso e interessante. No arco do festival Ichiranan,
Após Kamijo Toma e Thor invadirem o prédio sem janela e conseguirem destruir, fazendo com que Fraulein conseguisse fugir, Yuitsu foi até Kakini, que havia recriado seu corpo utilizando a matéria negra, e pediu para que ele fosse atrás de Fraulein. Naquele momento, Kakini havia aceitado. No entanto, logo que ele viu Accelerator, ele mudou de objetivo, de ir atrás de Fraulein para ter sua vingança contra Accelerator. Essa batalha toda já foi resumida aqui no canal, então é só caçar aí o vídeo dos dois vídeos do confronto, que já foi todo resumido. E após a derrota contra Accelerator e Mugino, Olerius acabou localizando os restos mortais de Kakini, que ele havia deixado escondido em algum lugar. Assim, ele se disfarçou de Thor e contrabandeou os órgãos de Kakini para onde estava Otnus. Ele sabia que Otnus poderia utilizar aqueles restos de Kakini no lugar do corpo de Fraulein. Após entregar aquele corpo para Otnus, Olerius diz que eles podem utilizá-lo como uma boneca, como substituta para Fraulein. Uma boneca que não foi contaminada pela ciência, nem pela magia. Otnus leva Kakini como um substituto após punir Thor e arrancar o braço dele, mas na verdade era Olerius disfarçado. Aqui vemos como Kakini é um azarado que consegue repetir a mesma história, porque da última vez que ele enfrentou o Accelerator e foi derrotado, os cientistas pegaram seus órgãos para fazer experimentos, e dessa segunda batalha, quando ele também foi derrotado, os mágicos, Olerius no caso e a Otnus, pegaram seu corpo para fazer mais experimento. Ô azarado do caramba! Já no arco da deusa mágica Otnus, a personalidade original de Kakini é revivida mais uma vez. Dessa vez ele foi revivido pela Gremlin na Baía de Tóquio, já que Otnus e o resto da Gremlin queriam utilizar a matéria negra para criar a lança mágica Gungnir. Quando Kakini recobrou a consciência, ele tentou zombar dos membros da Gremlin, como foi uma ideia estúpida recuperar sua consciência, já que ele não tinha objetivo nenhum em ajudá-los a conseguir seus propósitos. Kakini então tenta matar imediatamente todos os membros da Gremlin que estavam no local. No entanto, antes que ele conseguisse fazer algum movimento, ele é interrompido por Otnus, que levanta Kakini pela garganta e começa a sufocar o pescoço dele. Depois que Kakini começa a sentir muita dor e percebe que suas habilidades foram desativadas por Otnus, ele declara sua derrota e submissão a Otnus. Que ele percebeu, né, quão poderosa e linda é a waifu Otnus. Essa é a verdade. Ele falou: meu Deus, como é que eu vou mexer com uma coisa dessa? Me pise mais. Após que ele se divertiu nesse tempozinho que ele tinha de vida enquanto era o servo da Otnus, né? Já que ele podia ficar lá, pise-me mais, pise-me mais. Mas não deu muito certo, afinal, depois de um tempo, seu corpo foi utilizado para a criação da Gungnir. Então ele ficou vivo ali por um tempinho, depois a Otnus transformou ele em uma bola escura, e aí o resto da Gremlin, a Marian, Slinger e o resto, usaram esse resto que tinha dele na criação da Gungnir. Então Kakini. E desde então o maluco tá realmente morto. Kakini não foi mais visto, ele morreu. Precisou a Otnus apertar a garganta dele e falar: para de voltar, criatura nojenta. Mas se você é fã do Kakini, não fique triste. Além dele ter a obra dele, temos também o Beetle 05, que é na verdade um daqueles besouros brancos que o Kakini tinha feito de matéria negra, que se rebelou com ele lá no confronto. Vai ver o resumo que você lembra dele. Ele acabou assumindo a forma de Kakini e se tornando um novo Kakini. Não é o Kakini original, mas ainda é um Kakini, tem as memórias dele e tal. Não, ele sabe que não é o Kakini original porque ele sabe quem ele é o Beetle 05. Mas tá valendo, né? Tem a personalidade. Não, a personalidade do Beetle é melhor. Tem os poderes do Kakini e tal. E pra quem tá se perguntando, o arco de Dark Matter, na verdade é um arco do passado que eu não consegui ainda colocá-lo em uma colocá-lo na cronologia, então nem falei aqui nesse vídeo, mas nem é tão grande coisa. É basicamente o Kakini tentando copiar o Accelerator e se encontrando com uma garotinha chamada Yui Haruhingo, tendo as aventuras com ele, bem no pique Accelerator mesmo, e vá assistir a história se quiser saber mais. O negócio fica tão parecendo que ele copiou, que você lembra que a Yui Haru lá, a Yuzuriha, a garota que ele tá protegendo, é uma das membros que participaram do Dark May Project. Quem acompanha os vídeos já sabe que projeto é esse, então não vou nem falar. Habilidades: Dark Matter. A habilidade de Kakini permite que ele crie, manipule e controle a matéria negra. É claro, além dele agora conseguir se fundir com a própria matéria negra. A matéria negra criada do Dark Matter, da habilidade Dark Matter, é na verdade uma matéria desconhecida, que não deve ser confundida com a matéria negra do nosso mundo. Afinal, ela possui propriedades
propriedades diferentes da nossa, além, é claro, de ser uma matéria com características especiais que apenas o Kakini conhece. Essa matéria desafia as leis das físicas e pode produzir 25.000 tipos diferentes de energia. O mais óbvio uso delas são as asas angelicais. Afinal, utilizando a matéria negra, ele cria duas par de asas que dão a ele a capacidade de voar, além de soprar rajadas de vento em alta velocidade. Elas também podem ser utilizadas como lente, que quando a luz solar atravessa elas, ele pode fazer com que elas fiquem em uma quantidade de energia mais densa, e assim queime tudo como um feixe de luz muito forte, que tipo um raio laser passando pelas coisas. Ele pode fundir a matéria negra com outras coisas, como por exemplo, ele pode fundir a matéria negra com a rajada de ar que é soprada de sua asa, para fazer com que o ar crie propriedades mais diferentes do ar normal. Também pode acumular a matéria negra em algum lugar e fazer com que ela exploda. Afinal, misturando os tipos de energia com o oxigênio, ele pode criar uma reação química que explode as coisas. E ele, por um certo tempo, antes de sua batalha com o Accelerator, era uma das únicas coisas que podiam acertar o Accelerator, mesmo com o campo vetorial de Accelerator funcionando no automático. Isso pois o Accelerator só pode refletir coisas que ele conheça o cálculo da vetoriação, já que ele desconhecia a matéria negra, mas isso durou pouco tempo, pois Accelerator foi capaz de decifrar rapidamente todos os cálculos vetoriais que eram necessários para a manipulação da matéria negra. Quando o Kakini utiliza as asas de matéria negra, parece que elas dão uma característica anormal de super força para Kakini. Durante seu conflito com a Dia, Kakini demonstrou várias outras habilidades que ainda eram desconhecidas sobre a matéria negra, como a forma de variadas que seu Dark Matter pode alcançar, como foi visto quando ele conseguiu torcer o braço do agente da DIA em carne picada e desintegrar o braço dele, dando a entender que ele pode fazer com que a matéria negra fique em uma temperatura mais alta. Já durante sua batalha contra a Yuzaria controlada, Kakini exibiu várias outras possibilidades que poderia fazer com sua matéria negra, como por exemplo, criar um ataque que desliza sobre os escudos e rompe as armaduras. Manipulando a luz e o som, ele pode telepaticamente manipular a mente de uma pessoa. Já após sua pseudo-morte e seu renascimento, é revelado que agora que ele é um com a matéria negra, ele pode transmorficar a matéria negra em outras propriedades, como por exemplo objetos ou órgãos. Kakini revelou que é capaz de criar um corpo perfeito em questão de segundos utilizando a matéria negra, até mesmo recuperar membros perdidos como seu braço. Ele também pode utilizar as informações deixadas em um certo lugar para criar seres autônomos, como clones de uma pessoa de um lugar específico. Quando ele utilizou a matéria negra e a sua absorção de informações deixadas em um lugar para criar casas que estavam sendo mortas por Accelerator em um certo lugar da cidade Academia, que ele havia levado Accelerator para lutar. Para que ele consiga controlar essas criações de matéria negra, existe um certo tipo de rede que conecta a mente de todas as criaturas feitas pela matéria negra e a de Kakini original. Essa rede também é um motivo pela qual Kakini pode sobreviver mesmo que seu cérebro e seu corpo sejam totalmente destruídos. Afinal, as informações do Kakini são transmitidas através dessa rede para outra parte de matéria negra. Mas com o corpo de Kakini sendo destruído várias vezes na batalha contra Accelerator, acabou que a própria matéria negra decidiu que o Kakini não era mais útil. Afinal, o corpo dele já não era uma peça tão fundamental, então sua mente também não era. Após a perda de sua mente, a matéria negra assim colocou o Beetle 05 como comandante da rede. Curiosidades: o dublador de Kakini é o mesmo dublador de Illumi de Hunter x Hunter, Rainer de Attack on Titan e um dos investigadores de Death Note. Ou um dos Kira? Eu esqueci agora quem é esse personagem aí. Foi dito que um dos motivos para a matéria negra ver a mente de Kakini como algo inútil foi a influência de Takitsubo. Já foi dito que Kakini é a contraparte de Accelerator, por exemplo, sua habilidade, já que a de Accelerator é visto como algo que manipula o orgânico, enquanto a matéria negra é capaz de manipular algo inorgânico, nas palavras de Uitsu. Era isso que eu tinha para trazer por hoje, espero que tenham gostado do vídeo, valeu, falou, fui!